noite, senhoras e senhores. Boa noite, você que está ligadinho na Rádio Iracema 91.9, a primeiríssima. Todo mundo diz que defende a democracia, mas ninguém aceita o atrito que ela exige. Democracia não é consenso, é fricção, é confronto de ideias, é desconforto intelectual. Aqui argumento não se esconde atrás de rótulo. Convicção não vive de aplauso. E discurso bonito não substitui coerência. No duelo ninguém fala para agradar. Fala para sustentar o que pensa sob pressão. Direita e esquerda frente a frente, sem filtro, sem edição, sem anestesia. Senhoras e senhores, eu sou Josmar Célio e está começando o duelo. Bem, as regras são simples e não são negociáveis. Eu apresento o fato, faço a pergunta, vocês respondem. Pergunta direcionada, 2 minutos cravados para cada debatedor. Pergunta aberta, tréplica, réplica, livre, com mediação. Apesar de ter invertido, a ordem da coisa, porque primeiro réplica, depois a tréplica, Mas deu para entender que aqui no duelo não tem chororô. No duelo tem mesmo combate de ideias. Quem transforma a resposta em palanque perde tempo. Quem foge de pergunta perde espaço. Mas eu vou logo avisando, viu? Não pode fugir da pergunta. Aqui não vence quem grita, vence quem sustenta. A ordem de fala sempre será alternada. O jogo é justo, o duelo não promete ser. Senhoras e senhores, ajustem suas certezas. Revisem seus dogmas. É hora do combate. Agora vamos saber como é que a gente vai combater hoje, Hoje é um duelo unilateral. Unilateral, Um duelo unilateral. A esquerda cansou de apanhar, e parece que desistiu. Bem, eu não sei o que foi que houve, O nosso convidado, que é o Demontier, o Cinquentinha, aliás, ele confirmou que estaria aqui no horário, agora 18 horas e 10 minutos. Ele confirmou que estaria aqui no horário. Temos aqui a mensagem de confirmação, mas infelizmente 18 horas e 10 minutos ele não chegou até agora, O que de fato prejudica o programa, porque o tempo em que a gente entrou em contato, a produção entrou em contato com ele, havia tempo para que, se ele dissesse que não vinha, a produção providenciaria outra pessoa. Mas, com a certeza que ele deu que estaria aqui no horário marcado, a produção não se preocupou com isso. Contanto, agora, 18 horas e 11 minutos, ele até agora não apareceu. A gente vai aguardar, vamos aguardar mais um pouco. Talvez tenha acontecido alguma coisa, tem algum empecilho no trânsito, algum imprevisto, que isso acontece, isso aí acontece com qualquer um,
né? E torcemos para que seja isso, que tenha acontecido algum imprevisto e que ele não tenha conseguido chegar aqui no horário marcado, né? E enquanto isso a gente vai aqui fazendo um bate-bola, vamos fazer um resumão aqui, né? Vamos fazer um apanhado dos últimos programas. Quem sabe Matheus Linardi, ele está aqui, né, que representa a direita, que assiduamente ainda não arregou. Todo o programa ele está aqui, está batendo ponto e está dizendo para que veio. E então, boa noite, Matheus. Mais uma vez, você sabe que é sempre bem-vindo ao programa O Duelo. Eu gostaria muito que você se apresentasse aí para a nossa audiência, através do YouTube também, nas plataformas digitais e nas ondas da Iracema 91.9. Diga para que veio, Matheus. Boa noite. Boa noite, Osmarcelo. Boa noite, querida audiência aí, bancada. Bancada hoje é só o Osmarcelo, né? A gente tá esperando aí o debatedor de esquerda, que até o momento não apareceu. E é isso aí, né? Deixa eu ver o que eu posso falar aqui sobre mim. Tem muita gente que pergunta sobre a questão do duelo, né? Pra quem não sabe, o duelo foi criado por mim e pelo Wagner. A gente vem lutando com esse projeto já há um ano, porque a gente identificou a necessidade de um programa aqui no Cariri que de fato mostrasse para as pessoas que existem dois lados e que elas não são obrigadas a aceitar apenas um argumento como verdade. Elas podem muito bem ali confrontar quem é que tem a melhor tese. Então a gente vê muito nos jornalísticos daqui uma oposição hegemônica de esquerda, né? Não vou dizer a maioria, alguns são de direita. Mas o interessante mesmo é quando as ideias brigam entre si, é quando a gente tem o confronto, é quando a gente tem o teste para ver quem é que tem a melhor tese. Muitas pessoas que estão acompanhando o duelo ao longo dessas semanas concordam com o Pedro e tá tudo bem, né? Muitas pessoas, a grande maioria, concorda comigo. A grande maioria você tá dizendo. É o que tô dizendo. Você que tá dizendo, a grande maioria. Mas assim, pelo feedback que a gente tá recebendo dos ouvintes, tem muito mais elogio pra mim do que pro Pedro. Então eu acho que... Eu não acho justo você dizer isso sem a presença do Pedro, né? Não, mas a gente tem dados que corroboram aí esses argumentos, até porque são manifestações orgânicas, né? São as pessoas que entram em contato, que mandam mensagem. Inclusive a gente recebeu mensagem de outros estados, né? Como o estado de São Paulo, o estado de Goiás, pessoal de Anápolis, né? Mandaram mensagens dizendo que estavam acompanhando. Isso é muito bom, porque o objetivo do programa não é criar confusão, e sim tirar dúvidas, né? Pelo prisma da direita ou da esquerda, mas que o ouvinte, a audiência, fique bem informado do que está acontecendo. Exato. E assim, vai haver confusão, não tem como não haver confusão quando você tem duas visões de mundo que conflitam ali de forma pesada. Tem alguns assuntos que o Pedro e eu, a gente vai chegar no denominador comum, a gente vai concordar, porque são pautas meio que universais, né? A gente não tem como a gente discordar que o céu é azul. Lógico. E quando eu falo que o objetivo não é criar confusão, eu estou falando no sentido, né, de vias de fato. Sim, claro. Esse não é o objetivo do programa. Olha só, me perguntaram hoje, eu tava vindo pra cá, e o pessoal perguntou assim: Matheus, como é a tua relação com o Pedro fora do estúdio? Porque parece que vocês se detestam lá. Eu não, cara, eu sou muito amigo do Pedro. Inclusive foi eu que indiquei o Pedro pra estar aqui na bancada do duelo, né? Eu lutei muito pelo nome dele porque eu vi que era um nome jovem, um nome que agregava bastante, que tem coragem pra defender as ideias da esquerda, sabe? Porque não é todo mundo que tem coragem pra debater comigo. E eu falo isso porque eu já participei de outros programas e quando as pessoas sabem que sou eu, pulam fora. A gente tem recebido vários elogios, inclusive de doutores que falam: olha, o Matheus é um cara hiper preparado. O cara tem um conhecimento notável. Então não é qualquer pessoa que vai duelar com ele. A pessoa tem que ter o mínimo de preparo. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira. Eu só sei que eu estou aqui para mediar.
Estou aqui para mediar. Não. E até agora a gente tem, de fato, encontrado, né, pessoas que estão à altura do duelo. Até agora, todos que chegaram aqui chegaram com um certo preparo. Você concorda, Matheus? Não, eu concordo, engenheiro número e grau. Por exemplo, o Pedro, por mais que a gente discorde de várias coisas e a nossa visão de mundo seja completamente oposta, mas ele é um cara que ele tá preparado para defender dentro daquilo que ele acredita, sabe? Eu posso discordar, eu posso achar que ele tá um pouco descolado da realidade, como eu já chamei ele até de cria de condomínio, mas ele tem coragem e eu acho isso admirável. Porque uma pessoa vir pra cá, botar sua cara à tapa, sabe? Colocar o seu nome à disposição e a sua imagem também, né? Então o Pedro, ele merece aplausos. Ele não tá aqui hoje, mas pela coragem que ele tem, ele merece aplausos. Não é todo mundo que tem essa coragem dele, não. Muito bem. Matheus, na sua trajetória, você já encontrou alguém que você olhou assim e disse: esse vai ser difícil dialogar com ele? Esse aqui está sendo um problema. Mas peraí, dialogar ou debater? Porque são duas coisas completamente diferentes. Vamos levar para o lado do debate. Certo. Para debater mesmo, né? Uhum. Porque realmente você tem razão. Diálogo é uma comunicação mútua. Né? E o debate já é diferente. Cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu modo de ver, de sentir o mundo, né? E aí é dentro desse sentido que eu te faço a pergunta. Certo, vamos lá. Existem algumas pessoas que eu já debati, porque eu sou muito convidado para o Debate do Povo, né? Da Rádio Povo CBN. E quando eles convidam para lá, não é qualquer pessoa que vai debater com você. Eu já debati, por exemplo, com o senador Randolfo Rodrigues. E eu pensei, eu vou debater com o senador da República. Isso aqui tem muito peso, sabe? Mas foi super tranquilo. Deixa eu ver quem mais. O ex-ministro Ricardo Berzoini, que foi ministro da Dilma e do Lula. Então, quando eu fui debater com ele, a pessoa treme na base. Pô, velho, o cara participou da fundação do PT. O cara é um petista jurássico, digamos assim. Foi ministro de Estado. Então, esse peso, ele meio que faz você tremer na base, mas eu aprendi muito cedo que quando você tá com medo, você tem que ir com medo mesmo. Sabe? Muito e foi bem. Maravilhoso, porque a gente debateu e eu não fiquei devendo nada pra ele. Muito pelo contrário. Eu coloquei ele numa saia justíssima quando eu lembrei ao ministro Ricardo Berzoini que o Lula, ele não era um democrata. Ele tava lutando contra a ditadura, mas era pra botar outra ditadura no lugar, não é? Não era por democracia que eles estavam lutando, era pra instaurar a ditadura do proletariado. Aí isso é um problema, né? Concordo. Em gênero, número e grau. Muito bem. Não dá pra trocar uma ditadura pela outra. Pois é. Agora nós estamos 18 horas e 19 minutos e o cinquentinha não apareceu. E aí a pergunta que fica é a seguinte: por quê? Por quê? Ele não tá atendendo não aí, teu telefone? Não, tentei ligar aqui, mas ele não atendeu, não respondeu. Ele só deu a confirmação exatamente às 11 horas e 21 minutos. Ele falou: ok, horário marcado, estarei na rádio às 18 horas. Só que a produção pediu para que ele chegasse 15 minutos adiantado para a dinâmica das câmeras, né? O áudio, testes, fazer tudo direitinho. Uhum. Mas ele não falou mais nada. E até agora também não apareceu, não ligou e não deu nenhuma satisfação. Tomara que tenha acontecido algo sério. Porque assim, olha, ninguém tem o compromisso, ninguém tem a obrigatoriedade de marcar compromisso com ninguém. Ninguém é obrigado. Mas se você fizer um compromisso, você cumpra. Porque como é que você quer mostrar a seriedade do seu trabalho se você não tem compromisso? Como é que fica isso? E também tem a questão de você tá mostrando que quando você se atrasa, tá? Não é somente sobre você, mas você tá mostrando que você não tem respeito pelo tempo do outro. E eu acredito que a gente
precisa mais do que nunca respeitar o tempo de quem está nos esperando. Isso é o que gira ali em torno da responsabilidade. Não é somente sobre eu ser uma pessoa que cumpre os meus horários, mas eu respeito o tempo de quem me espera. Aqui a produção tratou de fazer arte visual, tratou de fazer esporte, tudo direitinho, dentro das normas que mandam o regulamento do programa, certo? Então estava tudo certo. Agora, 18h21 até agora, ele não veio. Então é bom que a audiência saiba, que a audiência tenha conhecimento, né? Que esse problema não é responsabilidade da direção do programa. E aqui a gente vai. Vamos fazer o que agora, Matheus? Vamos falar de quê? Vamos falar aí da visita do governador. Você tem conhecimento? Como é que foi essa visita dele? O que se tirou de proveito com essa vinda do governador para Juazeiro do Norte? Você tem conhecimento dos últimos acontecimentos? Não, tenho conhecimento, até porque foi bem divulgado, né? Saiu em tudo quanto foi portal de notícias, Instagrams. E assim, ele é uma autoridade, ele estava inaugurando uma obra e acho que um governo que está passando por tantas crises quanto o governo é humano, né? Fogo amigo, inclusive. Para ele ter uma agenda positiva, para ele, tá? Agenda positiva, o que é agenda positiva? É quando o governador, quando o prefeito, quando o presidente, ele vai ali inaugurar uma obra, algo que meio que beneficia o governo dele, né? Que cria um fato positivo para o governo. Eu sei que muita gente critica o Ceará entupido de faccionado. A gente teve aquela situação bem complicada agora no Crato, que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre. E o governador inaugurando asfalto, mas, é uma obra do governo do estado, ele tem que estar ali para inaugurar. E querendo ou não, é uma pré-campanha, né? A gente vê ali até pelas pessoas que estavam ao lado do governador, que além de ser uma agenda institucional, também é uma agenda política. Também tá se mirando ali as eleições de 2026, porque o governador, ele é candidato à reeleição e que parece que chegou o cinquentinha. Não é. Não é o cinquentinha, galera. Mas então, o governador tá mirando ali a reeleição e tem muitas pessoas que orbitam ali entre ele que vão disputar a eleição, sabe? Então isso é muito importante para ele, né? Aí cabe aí a quem concorda, quem discorda, reclamar ou não. Ok, eu vou só receber aqui, esse rapaz chegou aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Agora 18h25, infelizmente, né? É até deselegante ter que dizer isso, mas infelizmente, né, 25 minutos, a gente vai fazer o seguinte, vamos esperar mais 5 minutos. Tá? Beleza. Dentro de 5 minutos, se o Demontier não aparecer, a gente vai dar como desistência. Né? Porque é injustificável, meia hora sem comunicação, sem nada, é injustificável, não tem como, tá certo? Então vamos aguardar aí mais 5 minutos. Enquanto isso, Matheus, você puxou um gancho aí sobre os últimos acontecimentos que estão rolando lá no Crato, né? Sim. O negócio tá meio pesado lá, né? Bastante. Vários homicídios durante esses últimos dias, e isso tem deixado a população
preocupadíssima. Ninguém quer levar bala perdida, né? Não tem como, né? Inclusive a operação policial realizada no Crato reacende um debate clássico da política brasileira. Até onde vai a presença legítima do Estado no combate ao crime e aonde começa o abuso de poder? Para parte da população, ações desse tipo simbolizam respostas firmes à violência. Para outra, revelam um modelo de segurança pública que age apenas de forma repressiva, sem enfrentar as causas estruturais do problema. Mateus, operações policiais mais duras representam restauração da ordem ou admissão de fracasso do Estado em políticas preventivas? Eu acredito que é um pouco dos dois, na verdade, sabe? Eu acho que não dá pra gente criticar uma operação mais ostensiva, mais repreensiva, porque se chegou até esse ponto, é porque algo mais leve não resolveria, sabe? Então a gente tem que ver aí, cada caso é um caso. E quando as pessoas falam assim, mas o Estado falhou, é claro que o Estado falhou. Eu vinha discutindo ontem com o Pedro a respeito sobre a guerra às drogas, é claro que o Estado perdeu a guerra às drogas há muito tempo, sabe? Tanto é que o narcotráfico tá literalmente mandando no mundo, né? A gente teve agora um ex-presidente da Venezuela que foi deposto, tá respondendo por narcotráfico. E por aí vai, né? Vários presidentes estão no poder por causa do dinheiro do narcotráfico. Só que eu não critico esse tipo de abordagem. Eu acho que se ela chegou nesse ponto é porque ela realmente foi necessária. A gente teve aqui, assim, mais recentemente essa do Crato, sabe? Mas a gente teve uma bem repressiva, que eu não canso de falar sobre, que foi aquela lá do Rio de Janeiro, né? Que o Cláudio Castro mandou bombardear os traficantes. Então, assim, se chega nesse patamar é porque realmente era necessário, sabe? Como é que você vai responder a esse tipo de coisa? Eu critico muito a esquerda quando ela fala, mas só a repressão não funciona, tem que educar. Cara, os maiores terroristas do mundo são formados em engenharia, em medicina, sabe? Educação não é a bala de prata. Eu acredito que se as pessoas optaram pelo crime, né, pela anomia, pelo caminho mais fácil, elas optaram por causa da economia, das vantagens que vão ter lá, do curto prazo para se garantir o sucesso. Então, é muito mais uma questão de falta de uma política de incentivos, digamos assim, para as pessoas não aderirem ao crime. E querendo ou não, a gente tem uma economia muito combalida. Muitas dessas pessoas, Josmar Célio, não têm oportunidade. A oportunidade que elas enxergam, infelizmente, é o crime. Elas não estão dispostas a jogar no longo prazo, a estudar, a se qualificar, ou simplesmente trabalhar, né, virar um CLT da vida, ou então um autônomo, vender coisa em sinal. Tem muita gente aí fazendo esse caminho e sem ceder ao tráfico. Mas aquelas pessoas que querem dinheiro assim, só vai se for por, né, vias ilícitas. Exato, o caminho errado. O caminho errado, porque a gente tem visto da própria população, né? Quando tá tudo em paz, o pessoal diz que a polícia não faz o trabalho. Quando se fala de paz, você sabe que nunca é 100%. Nunca é 100% paz. Sempre tem um delito pequeno ali acontecendo, outro acolá, né? E aí a população começa a reclamar. A polícia não faz nada, a polícia não aparece, a polícia não toma providências, não tem ninguém politicamente que vá para cima, né? E quando há registros, como foi esse último agora, porque não é brincadeira, peraí, rapaz, houve uma troca de tiros. Uma troca de tiros com policiais. Essas pessoas que estavam lá trocando tiro eram pessoas de bem? Como é que se pode avaliar isso, né? E pronto, meia hora cravado. Enfim, chegou o nosso debatedor da ideologia esquerda. Demontier, seja bem-vindo, boa noite.
E é porque a gente já estava falando aqui, viu? Já estava conversando aqui e eu acredito que deve ter acontecido algum imprevisto para que você atrasasse tanto, né? Porque, afinal de contas, foram meia hora de atraso. O programa começa às 18 horas e como se trata de um programa com roteiro, né? É programado, então ele tem que se encerrar às 20 horas. Né? Sendo assim, a gente praticamente estamos a meia hora, sem contar com a sua ilustre presença aqui. Boa noite, Demontier, seja bem-vindo, se apresente à nossa audiência, diga para que veio, fale um pouco sobre você, seja bem-vindo ao Duelo. Boa noite a todos, eu estava dentro do planejado para vir para cá, mas aí recebi uma comunicação da minha mãe me chamando lá, aí ela tem 92 anos e precisava da minha presença lá e eu tive que... Então, mas eu não sou aquele Tim Maia que chega atrasado em tudo, não. Eu procuro ser pontual. Muito bem. Então, a gente pode considerar que ele teve um motivo justíssimo, com certeza. Um motivo justificável, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Demontier, você veio aqui para conversar, você veio para duelar, para debater dentro do que rege as normas do programa, tá? O duelo, ele é feito para mostrar uma troca de conhecimento de acordo com o alinhamento ideológico de cada pessoa. Nós temos aqui à nossa direita o Matheus Linardi, que está aqui exatamente para duelar com você. Tá? O Matheus, nós começamos aqui a pauta, você não estava presente, mas eu vou novamente ler os últimos acontecimentos que estão ocorrendo na cidade do Crato. Peraí, agora eu me perdi todo aqui, porque nós temos um intervalo e já passamos do intervalo, então a gente volta já. Para o seguinte, Matheus, é um prazer, eu não o conhecia pessoalmente. Tudo viu? bom, querido? É um prazer muito grande. Prazer é meu. Espero que a gente faça um bom programa. Vai fazer. Com certeza nós vamos ter aqui um belíssimo programa na noite de hoje. Mas a gente vai para um pequeno intervalo, vai ser coisa rápida, é ligeiro, eu volto já, prometo a você. Vou só tomar uma água. Vindo FM Iracema 91.9. Você, contribuinte de Juazeiro do Norte, tem diversas alternativas para quitar o seu IPTU 2026 e ainda concorrer a prêmios. À vista com até 15% de desconto ou parcelado em até 6 vezes. E pagando o IPTU, você concorre a 2 carros elétricos e 2 motos 0 km. O boleto pode ser emitido na Secretaria de Finanças ou no site da Prefeitura. Aqui, o seu IPTU é transformado em obras e serviços para você. Prefeitura de Juazeiro do Norte. De 8 a 18 de janeiro tem volta às aulas Mateus. Nota máxima em material escolar. Lápis de cor Base Wave 12 cores 2,89. Canetinha hidrocor Base Wave 12 cores 3,79. Massa de modelatriz Super Soft 12 cores 4,99. Papel A4 chamequinho 100 folhas 5,79. Papel A4 chamex 500 folhas 23,90. Ofertas válidas até o dia 18 de janeiro. Aproveite. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Voltamos, eu falei para você que era rapidinho, é muito rápido. Agora 18 horas e 35 minutos, Demontier. Vamos lá, a operação policial realizada no Crato reacende um debate clássico da política brasileira. Até onde vai a presença legítima do Estado no combate ao crime? E onde começa o abuso de poder? Para parte da população, ações desse tipo simbolizam resposta firme à violência. Para outra, revelam um modelo de segurança pública que age apenas de forma repressiva, sem enfrentar as causas estruturais do problema. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte:
Criticar ações políticas sem apresentar alternativas concretas é defesa de direito ou discurso confortável diante da realidade das ruas? Você tem 2 minutos para responder. Jorge Marcelo e o Linardi aqui. Eu fico muito triste quando eu vejo uma ocorrência dessa pelo seguinte: parece que o país está enxugando gelo em relação a essa questão da violência de facções, que tem como eixo central a questão das drogas. Esse problema ele vem se agudizando cada vez mais, e a gente vê que a legislação atual ela é insuficiente para combater isso aí. A gente precisa de uma legislação diferenciada. A gente precisa ouvir o que os outros países sofreram com isso, a Itália, por exemplo, e o Brasil precisava, é urgente, agir de forma diferenciada. Enquanto chegar no dinheiro dessas facções e tomar esse dinheiro, nós não vamos para lugar nenhum. Não adianta pegar o jovem policial, que muitas vezes é idealista, aí vai combater o crime e termina morrendo. Ou então sofrendo para ser cooptado por facções criminosas. E hoje as facções elas se expandem pelo interior do Brasil. Já é uma cruel realidade, um flagelo aqui em Juazeiro e no Cariri. Então, eu entendo que o Brasil, todos os governos, o atual e os anteriores, eles estão errando por não ter uma legislação muito mais rigorosa. Não dá para você, com a Constituição atual, enfrentar facções criminosas. Não, porque eles querem um Estado paralelo para matar, para roubar e para acumular dinheiro. Então teria que ir onde é que está esse dinheiro. Eu não vejo nenhum grande traficante ser preso. E não vejo o país segurar e trazer de volta para o país esse dinheiro que foi arrecadado da forma cruel como tem sido. Mudar a legislação é fundamental. Identificar e tomar o dinheiro dos traficantes. Muito bem. Agora nós vamos direto para o debate. Perfeito. Né? Porque até já ouvimos também a sua opinião, tá bom? Segurança pública se constrói com força ou com transformação social? Vocês têm 6 minutos para debaterem. Matheus Linardi. Eu acho bem... Obrigado, viu, Demontier. Eu acho bem interessante o Demontier falar essa questão dos grandes traficantes, porque por mais que até alguns sejam presos, né, a gente tem Fernandinho Beiramar, Marcola e etc e tal, mas mesmo eles presos, eles continuam mandando e desmandando nas suas organizações criminosas, sabe? Então, é claro que assim, fica muito escancarado que o Estado é leniente. Não existe um sistema ali de freios e contrapesos que de fato, por exemplo, interrompa completamente a comunicação entre esses senhores do crime, né, e as suas organizações. A gente viu bem recentemente agora, aqui em Juazeiro do Norte, uma menina que foi... Acho que ela estudou na FAP, ela é recém-formada como advogada, e ela foi presa por passar uma comunicação para uma pessoa faccionada, sabe? Então, tá nesse nível aí. Enquanto a gente não tiver realmente ali uma política, e muita gente pode até achar que é radical, mas a gente precisa isolar, digamos assim, os cérebros do crime organizado, porque quando você separa essas pessoas, as sinapses elas param de acontecer, você interrompe a comunicação, e nem todo mundo é inteligente a ponto de levar uma quadrilha a virar uma super operação de narcotráfico com braços internacionais. E quando você começa a atingir, por exemplo, o dinheiro dessas pessoas, e quando eu falo dinheiro, não é nem o dinheiro físico, mas é as drogas que eles vão trocar por dinheiro, as drogas que eles vão comercializar. Quando você começa a asfixiar ali a organização, você deixa todo mundo tonto ali, igual barata, sabe? Então, o que tá faltando pro Estado mesmo é deixar de ser leniente com o narcotráfico. Porque muitas vezes parece que o Estado faz ajudar em vez de combater. O Estado brasileiro não tem tido uma postura correta. Não é este governo e os anteriores. Este governo atual
e os anteriores não tiveram nenhuma iniciativa corajosa, ampla, para enfrentar as organizações criminosas. Olha, as organizações criminosas se expandiram na Itália até a década de 90. Foi que chegaram a assassinar figuras do judiciário para poder... Já estava tomando o Estado. E lá fizeram a Itália fez uma coisa diferente. Criou o juiz sem toga. O criminoso, aquele que era acusado de ser líder ou participar de uma facção, ele era notificado diretamente pelo Estado e julgado pelo Estado, sem ele ver a cara de juiz nem de promotor, coisa nenhuma. Era apenas a lei, o Estado, e eles conseguiram, a Itália conseguiu uma vitória muito grande contra crimes organizados. Agora, eu vi aqui no Brasil uma coisa triste. Prenderam 5 advogados em Manaus, há um mês mais ou menos. Eles foram presos exatamente porque eles faziam uma ocorrência de atender o preso, e na verdade eles saíram lá com bilhetes que era para entregar para as facções lá atrás. Porque quando matam um criminoso desse, imediatamente é uma atividade econômica, imediatamente tem alguém lá para substituí-lo. Então, o que o Estado tem que fazer, e não fez, nem este governo, nem governo nenhum, foi prestar atenção no que o mundo fez para enfrentar as facções criminosas e mudar. Essa legislação que está aí não dá para combater facção criminosa com essa legislação brasileira. É enxugar gelo, é perder de tempo. Se aquele chefe de facção está lá, com todos os direitos, com todas as regalias, inclusive proteção do Estado, e passando o bilhetim para poder comandar lá fora, sinceramente. E aí acaba que atrapalha até o trabalho da polícia, né? Porque a polícia tá ali no dia a dia, tá como ponta de lança, prende os criminosos e o Estado vai lá e solta. Ou vai lá e facilita para que o cara comande tudo de dentro da prisão. Então fica insustentável, né? Acho que até a própria polícia deve estar muito revoltada, por exemplo, com a legislação, tanto a legislação antidrogas, como a própria lei de execução penal, que é cheia de brechas. Cara, a lei de execução penal, ela só é bonita no papel. Agora, vá para um dia a dia de um presídio para você ver se ela realmente ali está sendo aplicada em alguma coisa. Se existir a necessidade de um pacto nacional, é um pacto contra as facções criminosas. Agora nós estamos atrasados. Este país está atrasado. Quem é penalizado hoje? O jovem lá da periferia que é recrutado para uma facção criminosa dessa, e ali a vida dele está praticamente destruída. Depois, o bom policial, você viu o caso daquela senhora lá de Saboeiro? Sim. Que se negou a envenenar a alimentação, ela foi assassinada. Veja bem, então a população é a grande vítima disso aí. Quase todos somos vítimas disso aí. Agora, eu não vejo no Estado brasileiro uma ação rápida deste governo e dos anteriores para poder enfrentar isso aí. E repito, com essa legislação que está aí, é impossível combater organizações criminosas. Muito bem, agora 18 horas e 44 minutos, você está na Iracema FM 91.9. O nosso canal de comunicação é o WhatsApp 88-2157-1191. Aí você manda a sua pergunta, você tira a sua dúvida, tá bom? Mande mensagem de texto 88-2157-1191. Vamos lá para o segundo tema. Corrida de jumento, tradição e identidade cultural. Agora pegamos aí um assunto que o Matheus adora. Ele já falou aqui que... Meu Deus. Né? Então vamos lá. A corrida de jumento em Juazeiro do Norte reacende o choque entre tradição popular e leituras ideológicas contemporâneas. Para alguns, trata-se de patrimônio cultural e identidade regional. Para outros, um símbolo que deveria ser revisto à luz de novos valores sociais. A pergunta eu faço direcionada para o Matheus Linardi. Matheus, preservar a tradição justifica resistir a qualquer crítica cultural contemporânea? Você tem 2 minutos.
Eu acredito muito que esse debate, ele é até, de certa forma, inócuo. Quando eu vi na pauta, meu Deus, pra que isso? Mas assim, como é um debate cultural, sabe, assim, já é uma tradição, eu não vejo problema nenhum em deixar de acontecer a corrida de jumento. Eu sei que existem pessoas que defendem a causa animal e talvez aí resida, sei lá, a relevância para algumas pessoas acerca do tema, porque a galera que defende a causa animal quer surfar em cima da defesa de jumentos, né? A gente viu aí uma vereadora ser eleita em Juazeiro do Norte e abraçada com jumentos. Com todo respeito à luta da Jaqueline, mas a gente viu isso ser utilizado de forma marketing político, né, Demontier? Então fica muito mais parecendo pra mim que as críticas a essa tradição histórica, porque não começou agora, né? Já vem de muito tempo, já tem a memória, já faz parte da cultura. Eu vejo isso muito mais como pessoas querendo utilizar essa pauta de forma política porque defendem a causa animal. Só isso mesmo. Demontier? Eu entendo o seguinte, veja bem, nós como sociedade, nós estamos evoluindo nessa questão de tratar melhor os animais. Nós erramos muito, nós como sociedade, aqui no Nordeste, no Brasil como um todo. Agora, eu acho que está na hora da gente ampliar o debate e, por exemplo, vaquejada, o animal ele é sacrificado. Eu vejo vaquejada como algo para ser repensado. Não tem mais sentido, em pleno século XXI, a gente usar esportes ou práticas, mesmo dizem que são culturais, para poder sacrificar e levar a dor e levar, muitas vezes até a morte, os animais. Nessas vaquejadas, muitos animais saem ali tão estrupiados de tal forma que eles vão ter que ser sacrificados logo em seguida, porque os donos fazem isso. E a gente tem aquilo ali como se fosse uma coisa natural. E não é. Já é para ser repensado, já é para ser discutido. A gente tem inúmeras outras formas de lazer. Poderia se envolver muito mais a população em outras atividades culturais. Agora, essa questão da vaquejada, da corrida de jumento, a gente já devia repensar e reduzir, porque isso aí já é superado, que não dá mais para a gente suportar. Muito bem. Você acha que tradições populares precisam passar por um filtro ideológico moderno para continuar legítima? Não acho que deve passar por filtro. Eu acho que a gente deve passar pela consciência das pessoas. Eu acho ridículo você pegar um cavalo, um boi, e sair correndo atrás do boi para depois derrubar o boi, para depois valorizar o seu cavalo em milhões de reais e sair com o bolso cheio de dinheiro e o animal lá todo estrupiado caindo aos pedaços. Eu acho isso incompatível até com o nosso sentido mesmo de humanidade. Muito bem, agora eu faço a pergunta para o debate aberto. Cultura é identidade viva ou instrumento permanente de disputa ideológica? A cultura é sim de disputa ideológica. A cultura é sim, porque ela é disputada no mundo inteiro. Porque a cultura, ela varia de um povo para outro e ela evolui com o tempo. Então a gente não pode negar que a ideologia está presente em tudo isso aí. Eu acredito que cultura, assim, é viva, né? A cultura, ela é memória viva. Eu sou de uma família, por exemplo, que a gente tem um museu orgânico lá em Missão Velha, o Museu Orgânico Antônio Linardi, né? Que celebra o ciclo do ferro aqui, que foi uma das primeiras indústrias de metal mecânico. Eu acredito que foi a primeira. Foi a primeira? Olha só, a primeira, sabe? É uma coisa muito histórica. Veio da França, né? Exatamente, veio da França. Na verdade, foi da Itália. Da Itália. Mas assim, é muito bonito a gente ver algo que foi construído há 95 anos atrás, sabe? Que resiste através do tempo. Eu super entendo que há esse debate acerca, por exemplo, dos direitos dos animais. Eu acredito que tá com uns 2 ou 3 anos que passou no Senado uma lei que reconhecia os animais como seres sencientes. Ou seja, os animais são capazes de sentir, sabe? Então a gente pode sim fazer esse debate, mas quando eu vejo uma coisa muito fechada, que não tem espaço para diálogo, eu já me preocupo muito. Então quando eu vejo, por exemplo, as pessoas, corrida de jumento deveria ser proibido.
Não, pô, corrida de jumento, eu entendo suas preocupações e tal, precisa ser revisada, repensada, buscar maneiras de talvez, sei lá, não fazer o animal sofrer tanto. Que é a mesma coisa que a gente, eu acredito que o Demontier, ele pense a respeito da vaquejada. Ele não quer acabar com a vaquejada, mas ele quer que a vaquejada tenha um modelo a ser repensado. Tem que repensar, né? É um direito legítimo. Então, quando a gente abre pro diálogo, isso que é bonito. O Demontier, ele discorda de mim, eu discordo dele, mas a gente tá disposto ali a chegar num denominador comum. Muito bem. A gente vai dando sequência, até porque a gente está com um tempinho apertado, agora 18 horas e 51 minutos. Pode ficar à vontade. Como ele disse, o Congresso entendeu que os animais são sencientes, não é isso? Isso. Tem que ser agora, no século XXI, vieram entender isso. Foi com atraso, viu? Muito bem. 18 horas e 51 minutos, você pode trazer a sua participação através de mensagem de texto pelo WhatsApp 88-2157-1191. Você está ouvindo o Duelo através da Iracema 91.9 FM. Vamos para o próximo tema: fake news e desgaste institucional. A circulação de fake news envolvendo o presidente da Câmara de Juazeiro evidencia como a desinformação se tornou uma ferramenta política para corroer reputações, enfraquecer instituições e manipular a opinião pública. Pergunta agora direcionada a Matheus Linardi. O combate à fake news exige regulação estatal ou mais liberdade de informação? Você tem 2 minutos. Eu acredito que exige mais responsabilidade das pessoas que compartilham informações sem checar antes a fonte, né? Sem fazer um trabalho realmente ali apurado, porque nesse caso em específico que a gente viu da Câmara dos Vereadores, me parece que o jornalista, ele não fez o dever de casa. E quando você é da imprensa, você tem uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que você fala, porque você é um formador de opinião, sabe? Você vai, querendo ou não, você tá moldando o debate público. Então, quando você solta uma notícia dessa, atribuindo uma pessoa de um grupo do crime organizado, de facção, ao presidente da Câmara, simplesmente porque ele assinou isso, quem assina é ele, né? Ele é a pessoa responsável por essa assinatura. Ou seja, é muito complicado quando você tem esse tipo de problema. E eu não vejo que a solução seja realmente ali uma maior regulação, um maior controle. Porque onde é que a gente vê regulação daquilo que pode ser compartilhado ou não? Em ditaduras, em governos autoritários. A gente... Demonte, em 1960 e pouco a 1980, a gente tinha um Ministério da Verdade, né? A gente só podia compartilhar aquilo que o governo dizia que era verdade. Isso é muito... Cara, isso não dá pra ser dessa forma. Eu sempre digo aqui no duelo, em qualquer lugar que eu vá, que os problemas da liberdade se resolvem com mais liberdade. Agora, que o jornalista falhou, ele não fez o dever de casa, deveria ter tido um bom senso, né? E ele está sujeito aí às penas que já existem no ordenamento jurídico. A gente não precisa ficar inventando mais crime. Eu acho complicado, Demontier, porque parece que no Brasil tudo enquanto tem que virar crime. E as pessoas só respeitam os comportamentos quando botam na lei que agora é crime. Muito bem, Demontier. Quem define o limite entre fake news e crítica política, sem transformar o Estado em censor? Bom, fake news é aquilo que é falso, que é mentira. Fake news sempre existiu. O que mudou agora foi que com a internet e depois redes sociais e depois com inteligência artificial, aí ficou fácil disseminar, tá entendendo? E sempre existiu. Agora, a gente tem que fazer, tem que ser muito claro nisso aí. Se é fake news, é uma mentira. Se é uma mentira, aí o que acontece? Tem os profissionais hoje da imprensa que usam e abusam disso aí para ganhar dinheiro, para ganhar audiência. Então isso aí só pode ser crime, se você olhar as campanhas eleitorais de 40, 50 anos passados, elas sempre tinham uma grande mentira que ela circulava na reta final.
Só que hoje essa mentira, ela figurou uma coisa diária, uma coisa impressionante. A gente pega, você está aí com uma plataforma dessa daí olhando, quando você olha, chega dói na sua cabeça, você vai selecionando mentalmente o que é verdade e o que é mentira, virou uma coisa impressionante. Então eu acho que os profissionais da comunicação deveriam ter mais responsabilidade e entender que nós estamos vivendo um tempo hoje que as fake news, elas circulam absurdamente. Então, compete a cada um ter responsabilidade, ter o critério de não buscar engajamento ou audiência com base em fake news. Eu saí da imprensa, porque eu não aguentava mais e tinha que sair da imprensa escrita. A imprensa escrita, se você publicasse, eu trabalhava no jornal, se eu publicasse 3 mentiras, 3 edições, uma mentira atrás da outra, eu estava fora. Ninguém mais olhava para mim como um jornalista. E hoje, se alguém publicar 3 fake news aí, em qualquer rede dessas plataformas aí, ele ganha engajamento, ganha popularidade. Ganha mais seguidor. Entendeu? Então, na sua opinião, você acha que hoje, não tem quem defina o limite? Não existe quem defina o limite? Não tem quem defina o limite, não, porque a população, o consumidor, ele não consegue diferenciar, não. E com a inteligência artificial ficou mais difícil ainda, tá entendendo? E é bem complicado essa questão aí que o Demonte está tratando, porque a gente viu nas eleições de 2022 o TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mandar tirar do ar uma matéria que associava o Lula ao ditador da Nicarágua, dizendo que eles não tinham proximidade nenhuma, sendo que é público e notório que eles possuem proximidade. Então, como é que tu vai dar para o órgão, né, criar o Ministério da Verdade aqui no Brasil, para ser verdade ou mentira somente aquilo que o governo falar, quando coisas que são verdade eles dizem que é mentira? Complicado. Agora, olha, mas eu tenho só um minuto. A gente está com o tempo corrido aqui. A gente vai agora para o debate aberto, tá bom? Mas deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Ok. Os grandes veículos de comunicação criaram comitês específicos para poder diferenciar e alertar as pessoas. Ó, isso aqui é fake news, isso aqui é fato, isso aqui é fake news. Veja que ponto nós chegamos. Muito bem. Desinformação se combate com lei ou com debate aberto? Vocês têm 4 minutos. Desinformação é com debate aberto, é com conhecimento, é com informação, é com liberdade de expressão, é com responsabilidade. Não tem outro caminho, não. Quando chega nas barras de um tribunal, já é outra coisa. Mas fundamentalmente com o debate sério, criterioso e responsável. Não, eu concordo em gênero, número e grau, porque eu falei, né? Os problemas da liberdade se resolvem com mais liberdade. Mas eu queria até trazer uma reflexão aqui pra audiência. Por que tanta gente cai em fake news? Porque as pessoas, elas querem acreditar, sabe? Muitas vezes eu vejo uma notícia, eu tô falando hipoteticamente, tá? Eu vejo uma notícia que prejudica o meu oponente político. Por mais que seja mentira, tem um campo no meu cérebro que quer acreditar que aquilo ali é verdade. E eu começo a compartilhar, sabe? E aquilo ali vai criando uma rede e as pessoas... A mente humana, ela funciona muito parecida com o algoritmo da rede social. Então, vai confirmando a visão de mundo dessas pessoas e a informação, ela vai se alastrando, sabe? E isso é muito perigoso porque tem pessoas, Josmarcelo e Demontier, que se fecham nessas bolhas e não querem, de forma nenhuma, ter acesso a uma informação que possa mudar o que ela acredita. Isso é muito perigoso, porque você acaba derrubando ali o véu que separa a realidade da mentira. E você fica vivendo num estado intermediário, transitando entre o mundo de Platão, que é aquele que você quer acreditar, e o mundo real. Muito bem, agora 19 horas em ponto. Olha, a gente quer mandar um abraço bem especial para o pessoal de Missão Velha, pessoal também do Crato, pessoal do Alto do Seminário que está acompanhando o duelo. Muito obrigado pela sua companhia. Pessoal do Pio 12, opa, boa noite. Para você que é mototaxista, para você que é motorista de Uber,
motorista de aplicativo, olha, muito obrigado pela carona, tá bom? Muito obrigado mesmo. O duelo vai até às 20 horas. Na sequência, você vai ficar com a doce voz romântica de Dilma Félix e o programa Cidade Love. O duelo não pode parar e a gente vai dando sequência. Vamos entrando agora para mais um tema: alagamentos e resposta da gestão pública. A visita do secretário Roberto Sampaio a áreas críticas e o anúncio de medidas contra alagamentos reacendem o dilema entre respostas emergenciais e planejamento estrutural de longo prazo. Pergunta agora direcionada para o Demontier. Respostas emergenciais resolvem problemas históricos ou apenas administram crises recorrentes? Não. Você tem 2 minutos. Não, Jorge Marcelo. Não, Linardo. Não resolve. Outra coisa, Matheus, Jorge Marcelo. O que está acontecendo? A Prefeitura de Juazeiro, o município de Juazeiro, não era um dos mais endividados. Aliás, não era endividado. E hoje ele é um dos mais endividados do Brasil porque recorreu a um banco de fomento e recebeu 80 milhões de dólares de um financiamento, dá cerca de R$500 milhões. Eu era jornalista na época e na Câmara eu vi quando esse projeto chegou, na administração do prefeito Arnon Bezerra, do ex-prefeito. E lá, a fundamentação é que esse dinheiro seria para saneamento com foco principal na drenagem. Quando eu vi aquilo ali, eu vi que, bom, é um dinheiro que vão resolver o problema da drenagem do Atacadão, da Lagoa Seca e de outros pontos do Juazeiro. E que, como é saneamento, deve resolver também o problema do lixo, com o lixão horroroso que tem na Palmeirinha, que a gente precisa de um aterro sanitário. Só que agora, o tempo está passando, o dinheiro está sendo utilizado em obrinhas, em coisas pequenas, e a gente não vê uma placa naqueles locais dizendo: aqui vai ser atacado de uma vez por todas, e não de forma emergencial, mas de forma definitiva, a questão da drenagem do Atacadão e da Lagoa Seca. Eu lamento, porque depois, se isso não for feito, depois nós vamos estar com um problema permanente, porque o problema vai existir. Qualquer chuva a partir de 20 milímetros alaga aquilo ali, e nós vamos estar com uma cidade endividada e um problema para poder enfrentar futuramente. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta direcionada a o Matheus Linardi. Matheus, governar é planejar ou agir? A governar é planejar e agir. Eu queria só trazer aqui um adendo para o que o Demontier falou. Essa questão da placa, ela infelizmente não pode ser colocada porque fica parecendo crime eleitoral, né? Desvio de finalidade administrativa. Fica parecendo que o gestor está engrandecendo demais o seu trabalho fora dos limites permitidos pela lei. Então é muito complicado essa questão da comunicação. Agora, eu entendo e defendo que existem obras estruturantes a serem organizadas para resolver isso de uma vez por todas. E é claro que isso não vai ser resolvido da noite pro dia, né? E todo ano a gente tem esse problema das chuvas. E todo ano a gente tem a Cachoeira do São José, né? A cachoeira que só... E a Cachoeira da APUC. E a Cachoeira da APUC. Inclusive já ficou até carro, né? Lá, pois é. E assim, o que acontece para resolver essas questões emergenciais, tem que ter ações emergenciais, até porque o nome já está falando, né? Ações emergenciais são para aplacar problemas emergenciais. Agora, tem que ter ali realmente ali um planejamento de longo prazo, tem que ter um maior comprometimento, e não apenas do poder público, mas também dos empresários, porque o que a gente está vendo, muita gente esquece, Demontier, que saneamento não é apenas esgoto. Né? O pessoal acha que é só esgoto, mas não é. É inclusive manejo de águas pluviais. Você tem que fazer aqueles recuos para quando a água da chuva vier, ela não ficar encalhada só num lugar. São 4 partes do saneamento. Exatamente, são 4 partes. Água, esgoto, coisas pluviais e a questão dos resíduos sólidos. Exatamente. Exato. Então é todo um arcabouço aí que tem que ser realmente enfrentado, né? Tem que ser um problema que tem que ser encampado. Dificilmente isso vai ser resolvido na gestão do prefeito Gleidson. É um problema crônico aqui em Juazeiro já há bastante tempo. Começou a ser resolvido agora, né, com a questão do financiamento
do CARF. Mas é algo que é de longo prazo. E outra coisa, não adianta nada fazer essa obra aí se as pessoas que forem construir não tomarem as devidas precauções no entorno. Porque senão a gente vai ter que enfrentar outro problema desses, mesmo com a obra feita. Muito bem. E a gente vai agora para a pauta estadual, tá? 19h05, alternância de poder no Ceará. O artigo de Eduardo Girão sustenta que o Ceará vive um ciclo viciado de poder, com revezamento dos mesmos grupos políticos e ausência de alternância real, associando esse cenário à violência e à estagnação administrativa. Perguntas direcionadas agora para Matheus Linardi. Alternância de poder é um valor democrático essencial ou apenas retórica eleitoral? Você tem 2 minutos. Eu acredito piamente que é um valor essencial, porque se a gente não tiver alternância de poder, a gente tem uma hegemonia, e toda hegemonia é perigosa. Eu acredito até que o Demontier está aqui do meu lado, ele concorda também comigo em relação a isso. E eu concordo com a análise que o Eduardo Girão faz, porque, vamos lá, a gente veio do Tasso, né? O Tasso tá onde? Tá com o Ciro hoje. Aí depois do Tasso veio o Ciro, né? Depois do Ciro veio o Tasso de novo. E depois do Tasso veio o Lúcio. E essa galera, com exceção do Lúcio, tá todo mundo junto. Mas agora o Lúcio tá junto com eles, porque o Lúcio é do União Brasil, salvo engano, sabe? Quem elegeu o Camilo, quem escolheu o Camilo para ser sucessor do Cid Gomes, que o Camilo não tava nem na linha. Existiam 5 candidatos, possíveis candidatos a assumir o cargo. O Camilo não estava nem lá. O Camilo aparecia com 2%, né? E ele foi escolhido fora daquele balaio. Que era quem? Era Isoldo, era Domingos Filho, era Eunício, era o pessoal que estava mais próximo ali do governo. E o professor, né, que foi vice do Ciro, ou do Cid. Enfim, tá todo mundo junto hoje lá. E tem uma galera do lado hoje no abolição, e a outra galera tá no grupo de oposição. Então, se você pensar por esse ângulo, você tá trocando 6 por meia dúzia. Porque, querendo ou não, as políticas públicas, elas são muito parecidas, sabe? Inclusive, nessa questão do combate ao crime organizado. E aí, eu queria até que a audiência fizesse aqui uma reflexão. Por que foi que o crime organizado no Ceará, ele ascendeu tanto durante esses governos? Porque não começou agora, né? A gente pode até estar vendo o estopim agora, mas isso começou a ser gestado lá atrás. Então, qual foi? Eu queria até que fizessem essa reflexão. Qual foi a política de enfrentamento ao crime organizado que o Ciro fez quando ele era governador? Ou que o Tasso fez quando ele era governador, sabe? Ok. Demontier, hegemonias políticas prolongadas fortalecem políticas públicas ou produzem acomodação e aparelhamento do Estado? Produzem acomodação e aparelhamento do Estado. Agora, quem desfaz isso aí é o povo, quando quer, quando se mobiliza, quando decide fazer isso. Os coronéis dominaram a política do Ceará durante 20 anos. Aí depois veio o grupo de Tasso Gereissati, que agregou o Ciro no primeiro momento, e depois passou 20 anos no poder. E agora esse outro grupo que está aí já estava para 20 anos. 8 anos do Cid com 8 anos de Camilo, com 4 desse aí, 20 anos. Então, e é mais ou menos um ciclo que passa no mínimo 20 anos no poder. Eu não sei o que vai acontecer agora. Agora, revezamento é fundamental e é o povo que decide. Se você esperar pelos políticos, isso aí não acontece nunca, porque eles dão um nó neles lá e eles desatam um nó e se amarram entre eles lá. O povo é que tem o poder e é quem decide isso aí. Quando o povo quer, eles conseguem quebrar essa hegemonia. Muito bem, agora a pergunta que eu faço para abrir o debate aberto é a seguinte: o Ceará precisa mudar quem governa ou como governa? Vocês têm 4 minutos. Matheus, eu lhe concedo a... Obrigado, meu querido. Na verdade, precisa mudar tudo, né? Quem governa e como governa, porque por mais que algumas pessoas
digam para mim, Matheus, mas a gente não pode negar os avanços, tem muito investimento no Ceará. Realmente tem, mas também tem muito problema. Eu acho que as pessoas da Monte, elas esquecem que o Ceará hoje, ele tem mais de 6 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. 6 milhões de pessoas. A gente é um estado que tem quase 10 milhões de pessoas, né? A gente tem quase o quê? Mais de 60% da população vivendo com menos de R$400. Então, cadê o progresso para essas pessoas? Cadê as oportunidades para essas pessoas? Sabe? Parece que só pensam nelas, Demontier e querida bancada e queridos ouvintes, né? Na época de eleição. Só quando querem o voto. E a gente tem um problema gigantesco de falta de qualificação de mão de obra, falta de investimento, porque o Ceará não é só litoral, o Ceará não é só o polo de desenvolvimento, tem toda uma gama de cidades ali no entorno que precisa de investimento, né? Que precisa de desenvolvimento, que precisa de progresso. E a gente só vê esses políticos procurarem as pessoas que moram nesses locais em época de eleição. Então tá mais do que na hora da gente ver um governador defender a industrialização do interior, defender o desenvolvimento do interior, ver quais são as potencialidades dessas cidades. Eu sei que nem toda cidade do interior é um Juazeiro do Norte da vida, mas com certeza existem vocações produtivas. Hoje a gente está com uma janela de oportunidade muito boa, que é a questão das terras raras, né? Existem cidades aí que quase não tem habitante, mas tem uma jazida gigante de terras raras. Vocês imaginam os investimentos bilionários que haverão nessas cidades? E se desenvolve um lado, a cidade ela vira meio que um jardim, ela vai florescendo também ali para o seu entorno, que é o que acontece com Juazeiro, né? Juazeiro hoje, pro urbanismo, é uma cidade jardim. A gente tem um polo muito produtivo e vai abarcando aqui as cidades do entorno. Muito bem, Demontier. O Ceará sempre foi um estado de concentrar poder. Basta ver o que representa hoje na economia do Ceará a região metropolitana. É uma coisa absurda. É uma concentração total de poder. E o Ceará, como é um estado que ele está totalmente no semiárido, a gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi, um programa de governo eficiente que chegasse até o interior. E quem manda na política do Ceará é o governador articulado com os prefeitos. Agora, se você olhar lá para trás, também a situação não era diferente. A gente tem na história lá, Terra da Luz, que aboliu a escravatura, primeiro no Brasil, 1884. Mas vamos analisar o seguinte: quantos engenhos de açúcar tinha naquela época no Ceará? Praticamente quase que nada. O Ceará estava ainda no ciclo do couro, criando gado no interior. Não havia força econômica, porque a força econômica no Ceará ela é sempre centralizada. Veja bem, nós somos um estado pobre e, curiosamente, somos um dos estados do Brasil que mais tem bilionários. Isso explica, veja bem, explica de um lado a criatividade, a capacidade do capitalista de acumular riqueza, mas explica do outro lado a situação do estado, de pobreza, de dificuldade. Como é que um estado que você acabou de dizer, que tem a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza tão grande e tem uma quantidade tão grande de bilionários? Então, o Ceará sempre foi concentrador de riqueza e de poder. E nenhum governador desses que nós tivemos teve um modelo que tivesse êxito, descentralizando o poder e levando desenvolvimento para o interior. Hoje, devido à tecnologia, é melhor do que antes. Ninguém pode negar isso. Eu trabalhei num banco que atendia o pessoal, o agricultor que perdia a safra na época da falta de chuva, que aparecia uma frente de serviço e eles recebiam lá um pagamento. Então veja bem, se você observar bem, quem está fazendo esse papel hoje é o Bolsa Família. Nós não evoluímos para sair ainda, para chegar numa economia sustentável em que as pessoas tenham emprego ou, pelo empreendedorismo, escapar dessa dependência que você acabou de dizer, que é exatamente a quantidade, o percentual altíssimo que a gente tem de pessoas abaixo da linha da pobreza. É inteiramente incompatível. Só no capitalismo que a gente vê uma coisa dessa. Um estado que tem no Nordeste a liderança no número de bilionários e que tem uma quantidade tão grande de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, vergonhosamente.
Muito bem, agora 19 horas e 15 minutos e a gente continua com o debate. Vamos agora para o próximo tema: reajuste do salário mínimo e o impacto nos municípios. O reajuste do salário mínimo impactará fortemente as contas municipais, reacendendo o conflito entre justiça social e responsabilidade fiscal. A pergunta que eu faço agora é direcionada a Demontier. Política social sem base fiscal sólida é compromisso social ou populismo econômico? Tem que ter base fiscal, tem que ter base sólida, não tenho dúvida disso. Que você vai pagar uma conta. Agora, é preciso entender uma coisa. Como é que... Eu vou me ater só ao Nordeste, não vou nem pensar no Sudeste, naquela região lá não. Só no Nordeste. O Nordeste é pobre. Concorda comigo, não concorda? Sim. Como é que uma região pobre como o Nordeste, que não pode acrescentar nenhum ganho de 1 centavo a mais no trabalhador do serviço público, aí tem dinheiro para fazer farra, festa, vaquejada, todo tipo de comemoração. Se o governador simplesmente chegar aqui, é uma festa grande. Se um cantor desse, ou não sei quem do Big Brother chegar aqui, é outra festa. Aí depois tem o São João, que tem um mês de festa. Ora, se nós temos tanto dinheiro para tanta festa e para tanta farra, por que é que nós não temos para o salário de quem trabalha, para melhorar o salário dessas pessoas? Que é fundamental ter um salário mais justo, ter um salário melhor para poder ter serviço público melhor e distribuição de renda pela via do serviço público. Muito bem. Matheus, ajuste fiscal pode coexistir com ampliação de direitos sociais? Com certeza, desde que feito de uma forma eficiente. Porque o que fica parecendo é que o ajuste fiscal, ele anula os direitos sociais, e não é bem assim. O ajuste fiscal, ele é uma escolha de prioridades. A gente está tratando aqui, por exemplo, do governo estadual. Pouquíssimas pessoas sabem que hoje o estado do Ceará está pegando empréstimo para pagar a despesa corrente. Isso é um absurdo, né? Você não pega empréstimo no banco para pagar as contas da sua casa, porque é a despesa que vai ter todo mês. Isso é de uma irresponsabilidade fiscal gritante, sabe? E isso compromete o próprio orçamento do estado. Então, assim, vamos lá. Eu quero aumentar o poder de compra do salário mínimo. Se eu quero realmente, de fato, fazer isso, eu tenho que combater a inflação. Porque quem corrói o poder de compra é a inflação. Quando a gente olha lá para trás, por exemplo, 2022 é um ano que eu gosto muito de utilizar, porque é o ano do último ano do governo do Bolsonaro. O que você comprava com R$100 em 2022, você não compra hoje. Por quê? Por causa da inflação. Porque o governo, ele gasta demais. Quando o governo gasta demais, ele aumenta a inflação, ele aumenta o próprio endividamento dele, e aí fica difícil dele pagar as próprias contas. O governo Lula, ele fez um absurdo. Se o Elmano está sendo irresponsável, vocês não imaginam a bomba fiscal que o Lula está armando no orçamento federal. Os presidentes, eles tinham 4% apenas do orçamento para destinar. O restante era o quê? Eram transferências constitucionais, ou seja, o percentual já está definido na Constituição, e o resto, emenda parlamentar. Quem manda no orçamento praticamente é o legislativo. Hoje o governo tem 1% do orçamento federal para destinar. Por quê? Porque aumentou-se as despesas correntes, a gente paga um absurdo de juro do próprio governo que fica se endividando à torta e à direito, e em vez de pagar a própria dívida ou fazer um planejamento, ele fica rolando. Então, se tu pega R$10.000 com a agiota, não tem os 10 mil para pagar o agiota, tu fica pagando só o juro, é uma bola de neve. Muito bem, agora eu quero fazer... Deixa eu apresentar um... Não, a gente não chegou num debate aberto, vai começar agora, tá bom? É o seguinte, eu quero fazer essa pergunta porque sempre é bom ter a pergunta provocativa para que haja o debate. Não, mas me permita só por exceção. Eu queria dizer o seguinte, depois do que o Matheus disse, só que a gente tem um país que quem manda nele, veja bem, o Banco Central é independente. Agora, a gente tem um país que, com uma inflação relativamente baixa, e com 12,5% de taxa de juros. Não é isso? Não, mais. É 15. Hein? 15. 15 taxa de juros. Veja bem. E a inflação está alta? A taxa que o governo paga 15%. E o Banco Central, ele é independente. E a maioria dos recursos que se gere durante o orçamento vai para pagar juros
para rolar uma dívida. Veja bem, você paga juros para rolar uma dívida e o grande agiota é quem tem todo o instrumento que vai definir política monetária nesse país. A independência do Banco Central hoje, ela está favorecendo quem? Exclusivamente o banqueiro. Muito bem. Vamos aqui, só para a gente se alinhar, para a gente saber como é que funciona o duelo. O duelo é o seguinte: a gente faça a pergunta, você tem 2 minutos para responder. Depois, a pergunta aberta é aonde vamos entrar no debate. Pegando o gancho que você disse agora, que você falou, né, sobre o que você falou, eu faço a seguinte pergunta, e essa nós vamos colocar no debate, tá? Vocês vão ter que debater entre si, tá? Quem paga as contas públicas, as contas políticas públicas? Como é a história aí? Quem paga a conta das políticas públicas? Vamos lá. Mas assim, do jeito que foi colocado aí, fica parecendo que políticas públicas, elas são um péssimo negócio e não são, né? É porque política pública, por exemplo, não é pagamento de juros. Política pública... Mas aí, Matheus, a pergunta é específica e ela já traz dentro do contexto, né? Nós queremos saber o seguinte: quem é que está pagando essa conta? Pronto, não, políticas públicas existem e são boas. Não. Mas afinal, quem está pagando essa conta? A gente, é o tesouro. Quem paga é o cidadão, o trabalhador, o empreendedor. O empresário paga quando ele recolhe imposto e o trabalhador. Exato. Mas aí eu queria até trazer uma parte sobre o que o Demonte estava falando, sobre o endividamento do governo, né? O governo ele se endivida de 2 formas, aliás, de 3. Ou ele contrai operações de crédito com instituições financeiras, ou ele emite títulos da dívida ou debêntures via BNDES, via Caixa, via Banco do Brasil, via entidades financeiras que ele controla, sabe? Ou ele emite papel moeda. E o que a gente viu no governo Lula é porque, assim, a gente tinha uma política aí de ajuste fiscal que tinha o tal do teto de gastos. A gente não podia gastar mais do que se arrecadava. E esse teto foi furado não sei quantas vezes. Depois fizeram o arcabouço fiscal. Que de arcabouço não tem nada, né? É literalmente assim, para dizer que a gente está fazendo alguma coisa. Isso prejudica, inclusive, a nossa imagem perante os investidores. Porque no Brasil até o passado é incerto. Estavam querendo passar por cima agora da autoridade do Banco Central que liquidou o Banco Master, que estava lesando correntistas, que estava lesando investidores, que tinham 12 bilhões em créditos podres. E porque o dono era amigo do Toffoli, do Alexandre de Moraes. Quem disse foi Pedro Malan, que no Brasil até o passado o passado é incerto, sabe? Então o Brasil ele não tem segurança jurídica. É extremamente... Cara, você empreender no Brasil é uma aventura. Eu bato muita palma pro empresário que se bota a cara aí pra empreender no Brasil, porque é complicado. Às vezes a regra do jogo muda assim, ó. A gente teve recentemente, por exemplo, o fim das autoescolas, né? O fim da obrigatoriedade da autoescola. Isso mexeu com o mercado de uma forma, da mesma forma que, por exemplo, teve a questão das tomadas, teve a questão dos extintores obrigatórios no carro. Muita gente ganhou dinheiro com isso aí, né? Porque foram medidas provisórias que literalmente foram encomendadas. Então, a gente tem que combater esse patrimonialismo da coisa pública e, novamente, equilíbrio fiscal é a base de qualquer política pública eficiente. Porque se não tiver dinheiro para essa política pública, aliás, se não tiver equilíbrio fiscal, não vai ter dinheiro para essa política pública. Como foi que a gente descobriu as pedaladas fiscais da Dilma? Faltou dinheiro para se pagar o Bolsa Família. Ela teve que pegar dinheiro do caixa, da própria caixa. Ou seja, a pedalada fiscal foi essa, né? Ela pagou uma despesa com dinheiro que jamais deveria ter sido feito pela União. A Caixa não podia ter feito isso, porque é crime contra a lei orçamentária você contrair uma operação de crédito com um ente que é controlado por você. Demontier? No início do ano passado, os economistas fizeram previsões sobre o Brasil. E eles erraram na previsão de inflação, erraram na previsão do dólar, erraram todas as previsões deles, eles erraram. Agora, eles fizeram aquelas previsões baseados num país que a gente imaginava
e que não se concretizou aquilo que eles... E o que você vê hoje? Eu repito, com a inflação relativamente baixa, que nós estamos com uma inflação relativamente baixa, com uma taxa de juros tão elevada como essa, com um Banco Central independente, que é quem determina a taxa de juros, só ele, é o senhor Deus do Olimpo lá, para poder determinar isso aí, está prejudicando e afundando o país. Não tenho dúvida disso, não. O Brasil não era para estar tão endividado como está hoje, mas está exatamente pela autoridade monetária que insiste em manter a taxa básica uma coisa absurda como essa que a gente vê hoje. Só os banqueiros estão sendo beneficiados neste país hoje. Quem trabalha e quem empreende está pagando uma conta muito mais alta do que já deveria ter pagado. Muito bem, agora a gente vai para um pequeno intervalo, tá? Pequeno intervalo, prometo para você, não demoraremos nada, vai ser vapt-vupt, a gente volta já. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. O que já era bom, agora ficou ainda melhor. Juazeiro do Norte conta com 2 farmácias São Francisco, sempre oferecendo qualidade com responsabilidade. Aferição de pressão arterial, medicação de glicemia, assistência farmacêutica e entrega totalmente grátis. Não perca o contato. Adicione nosso novo número e fale diretamente com nossos atendentes. DDD 88996784447. Ou se preferir, fale com a filial. DDD 88996585044. Farmácia São Francisco. Atendimento com carinho, porque você, cliente, é sem dúvidas a pessoa mais importante. Ligue agora o novo WhatsApp DDD 88996784447 para atendimento na loja matriz ou para o WhatsApp 996585044 para atendimento na filial. Não perca o contato. Adicione o nosso novo número agora mesmo e fale com nossos atendentes. DDD 88996784447. Se preferir, você pode ligar para nossa filial DDD 88996585044. Visite-nos. Matriz, Avenida Carlos Cruz, 1357, esquina com São Bernardo, Praça José Geraldo da Cruz. Filial, Rua São Pedro 648, Centro, Juazeiro do Norte. Farmácia São Francisco, vendendo saúde e cuidando de você. Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro, você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Dácio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. É o forró do Poeirão. Forró do Poeirão. Você está ouvindo FM Iracema 91.9. Agora 19h29. Você está na melhor, você está na Iracema FM, a primeiríssima. O nosso WhatsApp 88-2157-1191, e aí você pode mandar a sua pergunta, tá? Faz a tua participação. Hoje, no duelo, nós temos aqui a presença de Demontier Fernandes, o Cinquentinha, e também o Matheus Linardi. O Matheus que vem representando a ideologia da direita. E o Demontier
é inquestionável, né? Ele que vem representando a ideologia da esquerda. E o debate continua. Vamos agora para a pauta nacional. Casa da Moeda e estatismo. A declaração do presidente Lula afirmando orgulho por não privatizar a Casa da Moeda reacende o embate entre soberania estatal e eficiência econômica. Pergunta direcionada para Matheus Linardi. Matheus, estatais estratégicas garantem soberania ou perpetuam ineficiência? É bom tocar nesse assunto a respeito da ineficiência, porque eu não vejo de que forma a Casa da Moeda, que é literalmente uma impressora de papel moeda, né? Ela é estratégica de fato, porque tu sabe quanto é para imprimir, por exemplo, uma nota de... A gente não usa mais de R$1, né? Mais de R$2. Se gasta R$5 para imprimir uma nota de R$2. Então, assim, eu não vejo sentido em por que não privatizar, deixar a iniciativa privada explorar esse mercado. Eu acredito que o Chile, por exemplo, a Casa da Moeda do Chile não é estatal, ela é privada, sabe? Eles compram o papel moeda de uma empresa e não tem problema nenhum lá no Chile. E olha que o Chile foi governado pela esquerda aí por um bom tempo, né, Demontier? Inclusive a Itália, né? A Itália, ela faz impressão de papel moeda para vários países. Exatamente. E essa questão de moeda é bem complicada, porque tu foi falar da Itália. Eu lembrei agora do discurso da Giorgia Meloni contra o Macron da França, porque eles estavam querendo empurrar na goela dos africanos o franco. E aí foi um discurso muito foda, que foi exatamente esse que elegeu ela. Mas voltando para essa questão da estratégia, assim, o Demontier, como ele tem um viés mais de esquerda na economia, né? Eu quero saber aí qual é a visão dele pra gente poder entrar em duelo aqui, porque nós estamos concordando demais. Pronto, lá vai minha posição. Eu acho que a Casa da Moeda deve ser mantida como estatal. E eu vou passar um argumento para vocês. Beleza. Nós estamos diante do escândalo do Banco Master, é isso? Uhum. E um dos viés de investigação é a ligação dele nos fundos com o crime organizado. Com o dinheiro do crime organizado, lavando dinheiro através dos fundos, com a complacência e provavelmente toda a administração do Banco Master. Agora, imaginem a Casa da Moeda privatizada num país corrupto como é o Brasil. O risco que nós não temos de uma gangue dessa, como essa do Banco Master, imprimir milhões de passaportes com a chancela do Brasil, imprimir bilhões de notas, cédulas de R$200 e soltar pelo país afora, como se fosse do Banco Central, com toda a legalidade. E isso, com ela estatal, é praticamente impossível. Mas ela privatizada, com esses grupos que estão aí se apoderando do país, é muito perigoso. Eu não defendo a estatização, eu defendo a estatização da Casa da Moeda por segurança no que se refere a esses aspectos que eu falei para vocês. Muito bem, agora gente... Deixa eu acrescentar. Ela vai sofrer um processo de esvaziamento pelo seguinte: o uso do dinheiro físico ele está diminuindo. Ele só representa hoje 22% do que era há 30 anos, quando a internet começou a entrar no Brasil. Eu não uso dinheiro físico mais não. Ela vai sofrer um processo de esvaziamento, não tenho dúvida. Agora, aqueles documentos, se você precisa dele fisicamente, eu acho fundamental ter uma Casa da Moeda para garantir a idoneidade dele. Matheus, quer acrescentar alguma coisa? Não, assim, novamente, eu entendo a preocupação do Demontier, mas como esses documentos, eles têm um número de série, né? Eles têm uma verificação. Você sabe exatamente aquilo que você está imprimindo, e o que você está imprimindo, ele está sendo logado ali no sistema. Ou seja, o governo ele vai continuar tendo o controle, sabe? Mesmo que seja uma outra empresa. Eu não vejo, por exemplo, a gente passando por uma situação da Casa de Papel, né? La Casa de Papel, que foram os assaltantes, que é uma série, né? Mas, enfim,
bombou e tal, no mundo inteiro, que os assaltantes invadiram a Casa da Moeda da Espanha e imprimiram bilhões, né? Da Casa da Moeda, com a chancela e tal, não sei o que, tudo bonitinho. A Casa do Papel Moeda. Isso. Só que aquilo ali não era dinheiro legal, entendeu? Não tinha a chancela do governo da Espanha, porque pra você legalizar o dinheiro, não é só imprimir. O dinheiro ele tem que ir pro sistema. E como a gente vive hoje num regime de moeda fiduciária, ou seja, a nossa moeda é virtual, o dinheiro brasileiro ele não é lastreado, por exemplo, como era no passado no padrão ouro, né? Que cada centavo que você tinha em dinheiro tinha que ter lastro em ouro. A moeda fiduciária, não. A moeda fiduciária é virtual. E onde é que está essa virtualidade? No sistema do próprio governo. Então, cada nota tem que ir para lá para ser legalizada. Então, por isso que hoje é muito fácil você pegar pessoas que emitem papel moeda falso. Porque não está legalizado dentro do sistema do governo. Muito bem, a gente está com o tempo meio apertado mesmo. Não, perfeito. Viu? Então, a gente já vai pulando agora, já vai saltando para outro tema. Vamos agora para o STF e também a Polícia Federal. E os seus limites institucionais. A decisão do ministro Toffoli de afastar a Polícia Federal e nomear peritos próprios reacende o debate sobre personalização do judiciário e os limites institucionais do poder. A pergunta direcionada para o Demontier. Decisões excepcionais fortalecem direito ou fragilizam instituições? Fragilizam instituições, e eu entendo, neste escândalo do Banco Master, que está corroendo essa república, que está atingindo praticamente todas as grandes instituições, todos os grandes poderes. Eu acho até que aqueles dois ministros, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, deviam se afastar, não, eu não tenho dúvida, eles deveriam sair completamente de uma situação dessa pelo seguinte: é inaceitável o que está acontecendo. É inaceitável o que está acontecendo com o Poder Judiciário hoje. Não tem lógica nenhuma. Você veja bem, um escândalo desse, quando um cara pega um jatinho e coloca um ministro no jatinho para assistir um jogo lá no Peru, para ver o Palmeiras perder. Veja bem, um empresário, os empresários brasileiros que reclamam do custo Brasil, que reclamam de juro alto, que questiona salário, ele vai pegar um ministro e colocar dentro de um jatinho para assistir um jogo lá em Lima, se ele não tiver interesses escusos ali. Você acha que alguém vai contratar o escritório de advocacia da mulher do presidente do Supremo se ele não quiser traficar influência? Um empresário corrupto? Não era nem para ser permitido, né? Pois é. A gente precisa de um código de ética urgente para o Poder Judiciário, para o Supremo, que aliás deveria ser o primeiro a ter código de ética. Muito bem, Matheus. O STF ultrapassou sua função constitucional? Há muito tempo. Não é de agora, não. Eu acho que o STF ele vem ultrapassando aí a sua função desde quando começaram a fazer o tal do ativismo judicial, sabe? Tem muitas coisas que eles podem até alegar, mas o legislativo ele não decidiu, então a gente tem que preencher esse vácuo. E não é bem assim. Você também não pode invadir a competência do outro poder, porque tudo começou lá atrás com uma lei, um projeto de lei que, por exemplo, salvo engano, foi a Lei Geral de Cotas. A Lei Geral de Cotas, ela não ofende o princípio da isonomia, sabe? Afastaram a inconstitucionalidade da lei de cotas. Aí todo mundo acha assim, isso é muito bom, mas quando, em vez de mudarem a Constituição, porque isso é bem mais complicado do que você fazer um projeto de lei, mas a gente tá vendo que quando há vontade política, as PECs são aprovadas. A gente tem a Constituição brasileira hoje é uma coxa de retalhos. A gente tem quantas emendas constitucionais? Já tá passando de 100 e poucas emendas, talvez até mais, sabe? Mas esse caso do Banco Master, ele é tão grotesco, porque não são só essas coisas que o Demontier falou. Por exemplo, o Toffoli agora decidiu que as provas colhidas no Banco Master devem ser encaminhadas para a PGR. Tá minando completamente a autoridade da Polícia Federal, sabe? Uma instituição que já
perseguiu ex-presidentes, que já perseguiu influência, que já lutou muito contra a interferência política, tanto no governo do Lula quanto até no governo do Bolsonaro. A gente também não pode negar, não é porque eu sou da direita que eu não vou reconhecer os erros, né? Eu não sou maluco, eu não tô aqui pra fazer palanque pra ser ninguém, eu tô aqui pra defender a verdade. Então, se a gente não pode confiar nas nossas instituições, a gente tem um problema muito grande. Então, quando você vê o Toffoli querendo rasgar a autoridade do Banco Central, não vamos liquidar o Banco Master não, porque o cara é meu amigo. Aí o Alexandre de Moraes, não, minha mulher tem um contrato de 129 milhões. Não é qualquer contrato, são 129 milhões. E não é pelo notório saber jurídico da doutora Viviane. É pela influência que ela tem, juntamente ao marido e juntamente aos tribunais superiores, aos ministérios, porque estava prevista também defesas administrativas. É escancaradíssimo o que está acontecendo. E mais recentemente, Osmarcélio, viram aí que o Banco Master está envolvido até no rombo do INSS. Ok, vamos aproveitar esse gancho e jogar, né, uma pimentinha nesse molho. Vamos lá, eu quero saber de vocês, quem controla o poder no Brasil? Quem controla o poder no Brasil é o detentor do dinheiro, o grande capital, os grandes empresários, e que tem nas esferas de poder apenas a garantia. Nós estamos vendo agora no Banco Master. O escândalo do Banco Master está provando isso. Agora, a democracia é a força das instituições. Se elas forem corrompidas, nós perderemos o mais importante. Se não houver respeito ao princípio da segurança jurídica, nós não teremos democracia. Porque vai imperar a lei do mais forte, vai imperar a lei do que eu estou lhe dizendo aí. Os que têm o poder é aquele que tem o dinheiro. E aquele que tem o dinheiro é o que pega o jatinho e manda você ir passear para onde quiser, desde que atenda às suas reivindicações. Nós estamos correndo um sério risco, tá entendendo? E este escândalo do Banco Master, ele precisava ser passado a limpo. E ele está cada vez mais comprometendo todas as estruturas desta república. Muito bem, agora pela leitura que eu estou fazendo hoje do programa, nós temos duas pessoas de direita aqui, não? Acho que nós temos duas pessoas de bom senso. De bom senso, é? Tá bom. Eu prefiro dizer que é bom senso. É bom senso. Ok, então vamos lá. Vamos passar agora para o assunto internacional. Ok? Vamos falar de Groenlândia, tarifas e imperialismo. A ameaça de Donald Trump de impor tarifas a países que se opõem à anexação da Groenlândia escancara a lógica de força na geopolítica contemporânea. Matheus Linardi, soberania nacional resiste à pressão econômica global? Rapaz, acho que eu já venho falando isso aqui há vários programas. Soberania é um conceito mitigado, né? A gente tá vendo aí que ninguém literalmente tá respeitando fronteira nenhuma. Eu acho que o que são respeitados na geopolítica são os interesses. E de quem são esses interesses, sabe? A Groenlândia, ela tá ganhando aí as manchetes, tanto por ser um excelente polo para a estratégia militar, quanto as reservas de terras raras, que são uma das maiores do mundo, e muita coisa não se sabe ainda, não se conhece sobre o potencial da Groenlândia, porque tá tudo debaixo do gelo, sabe? Então, ela é a menina dos olhos de ouro, tanto dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da própria OTAN, né, que começou a deslocar lá as suas frotas para proteger a Groenlândia. E a gente sabe que a Groenlândia, ela tem ali a guarda da OTAN via Dinamarca, porque a Groenlândia hoje é um território da Dinamarca. Agora, eu queria entender por que as pessoas não estão perguntando para a Groenlândia o que é que ela quer, porque hoje eu não vejo sentido a Groenlândia ser um território da Dinamarca. Eu acredito que primeiramente, a vontade do povo groenlandês teria que ser respeitado, né? A gente tem que entender quais são as necessidades desse povo, o que é que eles querem e com quem é que eles querem fazer negócio, porque a Groenlândia tá parecendo o tio Paulo. Vocês lembram do tio Paulo, que o pessoal queria dar a mulher queria dar o golpe nele? Vai, tio Paulo, assina aqui.
A Groenlândia tá parecendo o tio Paulo e a Dinamarca tá parecendo aquela mulher. É complicado, né? Nós Vamos aproveitar e fazer a pergunta agora para Demontier. Quando o imperialismo parte de democracias, ele deixa de ser imperialismo? Repete essa pergunta aí. Quando o imperialismo parte de democracias, ele deixa de ser imperialismo? Não existe isso não. Não existe isso não. Nós passamos a vida inteira endeusando os Estados Unidos como uma grande democracia. Mas você vê que o que nós estamos passando hoje é um movimento do capitalismo, do grande capital, para sugar ainda mais das nações. Nós vimos isso na Venezuela e agora a Groenlândia. Se a Groenlândia fosse apenas uma pedra de gelo, talvez o Trump não tivesse tanto interesse. O capitalismo está interessado ali no que está por debaixo do gelo, né? Nas terras raras e em outras riquezas que tem ali. Agora, Matheus, o que eu soube é que a população da Groenlândia, da ilha da Groenlândia, já disse claramente que não quer ser tutelado pelos Estados Unidos de maneira nenhuma. Inclusive tem uma proposta do Trump para dar dinheiro às pessoas e eles recusaram aquilo dali. Agora, nós, o mundo capitalista, nós somos do mundo capitalista, infelizmente, passamos a vida inteira endeusando os Estados Unidos. E a gente está vendo o resultado hoje. Agora, tem uma questão também do imperialismo que você tem que entender. Qual foi a posição da Rússia e da China com aquilo que fizeram lá na Venezuela? Ficaram de braços cruzados. E ficarão sempre. Por quê? Porque a China está de olho em Taiwan. E a Rússia está de olho em onde? Na Ucrânia. Então, não se iluda. Esse pessoal não está preocupado com a gente. Então você está dizendo que as ameaças que o Vladimir Putin fez nesses últimos dias contra o governo americano pela ação efetivada na Venezuela é também uma fake news? Ali é jogo de compadre, ali é para poder empurrar a questão da Ucrânia, porque a Ucrânia fica na porta da Rússia. O que é que ele quer? Tomar mais território, porque a Ucrânia é das antigas União da época soviética, era a mais rica, é a mais rica de todas, porque ela tem um solo fértil que produz muitos grãos e tem minério. O que ele quer? Tomar aquele território com a condição: a Ucrânia não se filiar à OTAN, porque fica na porta dele, tá entendendo? Então nós temos 3 superpotências hoje, capitalistas, dominando o mundo e se ajeitando lá em cima, e nós vamos pagar um preço muito caro por tudo isso aí. Então, o capitalismo é assim. Então podemos dizer que o Putin está blefando. Ele não está blefando, ele está fazendo o jogo dele e está atendendo o interesse dele. E esses 3 compadres, eles se entendem lá em cima. E é até interessante falar sobre a questão do Putin, porque recentemente a gente teve o Zelensky na Casa Branca e o Trump praticamente forçando ele a aceitar o acordo, né, de paz com a Rússia, cedendo o território. Exatamente. E ele disse que vai ceder o território, sabe? Qual é a preocupação? É o Putin querer mais território, provavelmente é o... Quando aquela guerra começou, 24 de fevereiro de 2022, parece que foi, uma data foi essa. O que foi que aconteceu? Aquele cara lá, o Zelensky, ele estava derrotado. Sabe o que ele fez? Se ele dissesse, não, vamos fazer um acordo, ele avançou bem pouquinho, entrega, pronto. Ele estava derrotado, pronto, ele seria, acabava ali. Aí ele ficou dizendo que estava defendendo o país, sabendo que não tinha condições, e a Rússia avançando, aí chegou nesse ponto aí, ele ganhou 4 anos de poder. Você está entendendo? Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, você que é defensor da direita aqui, que a direita se corrija. A direita, quando se refere à China, diz que a China é um país comunista. A China não é um país comunista. De forma nenhuma. Desde as reformas de 1980, quando eles aderiram... Desde 79, A China é um país capitalista, só que ele pratica o capitalismo do Estado. O Estado tem a centralização de tudo, tá entendendo? Então a China não é um país comunista. Eu vejo muita gente da direita repetindo isso. O país ele pode ser comandado pelo Partido Comunista, mas é capitalismo de Estado. O que vale é a política econômica. Não, é capitalismo de Estado. Há 2 quedas de 2 bolsas de valores. Xangai, Shenzhen, parece Shenzhen. Ora, país que tem bolsa de valores não é país
Não, de forma nenhuma. Vamos lá, vamos aproveitar o horário aqui do programa, que é a audiência, pra gente dizer isso com muita clareza. Não saiam por aí dizendo que a China é um país comunista. Tem até o presidente que abriu a economia da China, é o Deng Xiaoping. Ele tem uma frase muito clássica que é: enriquecer é glorioso. Enriquecer é glorioso. Então, quando a China, que era um país muito pobre, né? A China, quando você olha lá para Mao Tse Tung, quando você olha para a família imperial, a China era um país que literalmente só produzia agricultura, né? E hoje a China é um dos centros... Subsistência, não dava nem para exportar. Exatamente, só subsistência. E hoje a gente vê que é um dos centros mais avançados do mundo. Muito bem, agora 19 horas e 50 minutos, vamos para o último tema, tá certo? Vamos lá. Religião e Estado total. A condenação de uma criança na Coreia do Norte por posse de uma Bíblia expõe o grau máximo de controle estatal sobre a vida privada e a fé. Pergunta direcionada a Demontier. A esquerda relativiza autoritarismo quando eles veem do lado certo do espectro ideológico? Eu defendo a democracia. Esse ato aí não é um ato democrático. Eu defendo um Estado democrático, que respeite as pessoas, que respeite o direito das pessoas. E eu acredito até que um dos direitos das pessoas é ter a sua religião, a sua crença. É preciso preservar isso aí. Se aconteça onde acontecer, isso aí é profundamente reprovável. Mateus, liberdade religiosa é um limite absoluto para qualquer Estado? Eu acredito que a liberdade exercida com responsabilidade deveria ser um direito essencial de qualquer ser humano, sabe? As pessoas, elas deveriam ser livres para crer no Deus que ela quer, para praticar a religião que ela quer, para viver da forma que ela quer. Novamente, liberdade exercida com responsabilidade. Então, quando você prende uma criança simplesmente porque tá com uma Bíblia, cara, isso é bizarro, sabe? É louco. Mas tudo bem que a Coreia do Norte é uma ditadura. Infelizmente, para eles é só mais um dia comum. Isso choca a gente, porque aqui a gente tem um Estado laico, né? Aqui a gente tem religiões de matriz africana, aqui a gente tem o protestantismo. Não é tão laico, mas é laico. Né? Na Constituição tá dizendo que é laico, então... Bora pelo livrinho. Muito bem, muito bem. Hoje nós não tivemos vencedores. Acho que quem venceu foi o público, né? O público venceu, a nossa audiência saiu ganhando, porque o debate aqui foi de alto nível, né? E queremos agradecer. É muito bom debater com alguém preparado, assim, para variar, tá? Muito bem. Queremos agradecer aqui a presença do Demontier Fernandes, né? Por ele, a gente começa solicitando aí as suas considerações finais. A gente tem que debater até a última instância e respeitar os demais. Primeiro, respeitar para ser respeitado. Eu ajo assim. E eu espero que esse programa continue e que abra espaço para outras pessoas e que faça debates com seriedade, com temas importantes, para levar o esclarecimento e a informação para as pessoas. Esclarecimento e informação é fundamental na democracia e na nossa vida. Muito bem, Matheus Linardi. Agradecer aqui a presença do Demontier, né? Apesar do atraso, mas ele teve um motivo extremamente justo. Eu vi um conteúdo no Instagram de um jogador que ele estava numa coletiva de imprensa, ao vivo, a mãe dele ligou e ele atendeu e falou com a mãe dele durante a coletiva de imprensa. Porque quando é mãe, a gente não pode recusar. A gente tem que atender. Pode ser a última vez que você tem a oportunidade de... Olha, eu fico todo arrepiado quando eu falo isso, porque meu pai já faleceu e hoje é só eu e minha mãe, sabe? Então, assim, eu entendo isso, Demontier. Você tem toda a minha solidariedade. Foi um prazer enorme debater com você. A gente tem visões de mundo muito diferentes, principalmente a respeito de capitalismo, e de economia. Mas é muito bom debater com uma pessoa que está preparada para defender a sua visão de mundo, porque por mais que a gente possa discordar, eu não posso jamais dizer que você não tem base para defender aquilo que você acredita. Parabéns. Obrigado. Muito bem, muito bem. Aqui o argumento fraco não se esconde. Convicção que não suporta o contraditório não sobrevive ao ringue. Isso foi o duelo de hoje. Mesmo horário, mesmo ringue, novos confrontos a partir de segunda-feira, né? Segunda-feira estaremos de volta às 18 horas para você poder
se conscientizar com os assuntos que estão vindo, com as informações dos debatedores. Eu sou Josmar Célio, desejo para você um ótimo final de semana, que seja bem proveitoso. Agora, na sequência, você vai ficar com a doce voz romântica da Edilma Félix e o programa Cidade Love. Um grande abraço para você e até segunda, se Deus nos permitir. Boa noite a todos.